O Senado brasileiro saiu de um coma profundo e aprovou, em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição, PEC 8 de 2021, na última terça-feira, 21. Essa PEC veta decisões monocráticas do Judiciário que suspendam a eficácia ou os atos dos presidentes dos demais poderes, o que na prática acabaria com as abusivas decisões monocráticas dos ministros do Supremo sobre assuntos do Legislativo e do Executivo. O Supremo, que leva esse adjetivo bem a sério e não gosta de nenhum limite aos seus poderes, reagiu com ameaças ao lulopetismo e ao mesmíssimo Congresso. Um choque de monstros, que pode ser o começo do fim dos abusos e arbitrariedades do STF. Mas o que mais pode se inferir dessa reação do STF à PEC 8? Sobre isso falaremos hoje. O Supremo Tribunal Federal reagiu com irritação à aprovação da PEC no Senado Federal na última terça-feira. A imprensa tradicional rapidamente começou a publicar informações de supostas fontes diretamente ligadas a ministros do STF para revelar suas reações a essa iniciativa do Senado, mas também para mandar sutis ameaças ao governo. O projeto de emenda à Constituição em si era mais que necessário. Algo tinha que ser feito para conter os poderes totalitários que alguns ministros do STF usam para perseguir opositores, interferir no legislativo e no executivo e defender a sua própria agenda política. O Supremo não esperava que a PEC fosse aprovada no Senado. A base do governo havia informado que a PEC seria travada indefinidamente e que, mesmo que fosse pautada, não tinha votos suficientes para passar. Mas a base alega que também ela foi pega de surpresa pelo inesperado voto de aprovação do Jacques Wagner, líder do PT no Senado, que acabou convencendo indecisos a dar voto favorável à emenda. Com a aprovação da PEC, há agora um clima de guerra verbal entre o desgoverno Lula e o Supremo Tribunal Federal. Um dos ministros do STF afirmou que o ex-presidiário Lula será devidamente cobrado por isso. Segundo a jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles. Depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista entre aspas, né? O recado é: ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Ou seja, numa clara interferência do Judiciário no Legislativo e no Executivo, o STF agora quer a cabeça de Jacques Wagner. E os ministros do Supremo têm bala na agulha para conseguir que ele saia da liderança do governo no Senado. O próprio PT já percebeu que há hoje no Brasil um poder maior e mais efetivo que o do próprio Palácio do Planalto e o do Congresso Nacional. O STF hoje está acima de todos os demais poderes. E a própria esquerda reconhece que o Lula e o mesmíssimo PT são reféns do Supremo, pois foi a Suprema Corte quem anulou as várias provas de corrupção que havia contra Lula nos escândalos da Lava Jato, o que possibilitou a saída de Lula da prisão. E a mensagem transmitida ao governo durante a presente semana é bem sugestiva. Quem tirou a petezada da prisão pode muito bem mandá-la de volta para a cela de novo. No meio desse embate entre as jararacas vermelhas e as cascavéis de toga, o Senado finalmente parece ter entendido que o Congresso Nacional está encurralado, perdido em sua própria covardia. A PEC 8 tenta pôr um fim nos abusos absolutistas de alguns dos ministros do STF. É uma boa notícia e um primeiro passo para se alcançar alguma normalidade institucional no Brasil. Mas lembremos que o STF há tempos ignora solenemente a Constituição do Brasil, quando não gosta do que ela diz. O que fará o Senado se algum ministro ignorar a PEC e continuar a governar o país como líder na telha?
O Senado voltará para o seu cantinho irrelevante ou finalmente dará andamento a pelo menos um dos inúmeros pedidos de impeachment de ministros do STF? E o PT? Vai jogar o Jacques Wagner no Rio como boi de piranha para reconstruir as relações cabulosas com o STF ou vai encarar a treta? A avaliação dentro de estamentos do próprio PT é: de que adianta ganhar as eleições presidenciais se o Lula é hoje um vaso barato de porcelana jogado num canto do Palácio do Alvorada? O Lula é uma marionete analfabeta, um boneco de ventríloco, que foi tirado da caixinha velha debaixo da cama para sentar no banquinho do Palácio do Planalto, enquanto a elite dos ministros do STF governa e decide os destinos do Brasil. Será que o Congresso Nacional finalmente romperá essa dinâmica e retomará a relevância perdida? O Brasil agradece. Curta, comente e compartilhe. Se você gosta desse tipo de conteúdo conservador e de direita, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima.